Você já ouviu falar daquela frase, quem não deve, não teme? Pois é, pessoal, tem muita coisa acontecendo em Brasília. E começa com aquele negócio do sindicato lá do irmão do Lula, né, que deu informação falsa ao INSS. Isso segundo a CGU. Então, a controladoria afirma que o Sindinap, que é o sindicato que o irmão do Lula é vice-presidente, prestou informações falsas ao INSS. Isso aí, né, já era de se esperar, né? Então vamos entender aqui. A CGU afirma em documento enviado à CPMI do INSS que o Sindinap omitiu ao INSS a presença do irmão do Lula, né, no sindicato. Então o Sindinap é alvo de busca e apreensão na quinta-feira, hoje, dia 9, né? Em nova fase da operação sem desconto, que apura a farra do INSS. Pessoal, eu acho engraçado, né? Já está rolando a CPMI, essa fraude do INSS já tem alguns meses e só hoje, olha o tempo que deu para queimar todas as provas e documentos, ou seja, o que for, só hoje que foram fazer uma busca e apreensão lá no Sindinap, né, nesse sindicato. Então, olha quanto tempo deu, né, para que as provas que tinham lá fossem, fossem dado destino nessas provas, né? Então, olha quanto tempo, né, pessoal? Então, em vez do negócio ter acontecido e já ser sido feito antes de estourar na imprensa isso, não, né? Esperaram tudo acontecer, deram 6 meses de prazo, né? E é hoje que vão fazer essa busca. Pela lei, diz a CGU no documento na qual a coluna teve acesso, o sindicato não poderia ter em seu quadro de diretores pessoas ligadas a agente público, como, por exemplo, o presidente da República, ao assinar o acordo com o INSS para efetuar descontos de aposentados e pensionistas. O Sindinap, no entanto, ao enviar uma declaração de conformidade com a lei, omitiu a informação de que o irmão de Lula era diretor nacional de representação dos aposentados. Atualmente, esse cargo aí é ocupado pelo José Ferreira da Silva, que é vice-presidente do Sindinap. O envio da declaração considerada como falsa foi um dos elementos citados pela CGU para abrir um processo de responsabilização contra o Sindinap. O presidente da entidade, Milton Batista, prestará depoimentos aos parlamentares da CPMI hoje, quinta-feira. Pessoal, é uma maracutaia atrás da outra. A CGU aponta no documento que a lei número 13.019 impede a celebração de qualquer modalidade de parceria com órgão público por organizações de sociedade civil que tenham como dirigente agente político de poder ou Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade de administração pública de qualquer esfera governamental, bem como cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o segundo grau. Ou seja, o irmão do Lula, como sendo irmão, né, do presidente da República, não poderia, né, ter um alto cargo neste sindicato, e ele era simplesmente o vice-presidente, né, pessoal? Então, o Sindinap, no entanto, em junho de 23, declarou ao INSS que seus dirigentes não incorrem em quaisquer vedações previstas nessa lei. Então, para a CGU, a informação prestada é falsa, uma vez que, na data da declaração do sindicato, o José Ferreira ocupava o cargo de diretor e Lula já era presidente. Então, olha quanta maracutaia que envolve a esquerda, o PT e por aí vai, né, pessoal? Chega a ser triste de ficar trazendo esse tipo de notícia aqui, né? É o que a gente tem no Brasil, infelizmente, mas isso vai mudar em 2026. Pessoal, agora a gente vê aqui uma matéria aqui da Lula News, né? Então, que deixou a apresentadora aqui, a Sadi, furiosa, né? Que foi simplesmente o Eduardo Bolsonaro, né? Sendo inocentado pelo relator
né? Vamos entender aqui. Bom, sem comentários. Porém, não temos essa opção. Sem comentários, agora com comentários. Assim, Um segundo de silêncio, né? Com perplexidade. Pessoal, só para vocês notarem aqui, é uma rodinha de esquerdas, amigos. Isso aqui parece até aqueles grêmio estudantil que tem naquelas faculdades federais, né? Olha que loucura essa galera que se diz imparcial. Não, é uma vergonha esse voto do relator aqui. Parte de uma premissa equivocada, a de que o representado seria, de alguma forma, responsável por uma eventual adoção de medidas coercitivas ou sanções por parte dos Estados Unidos contra o Brasil. Tal raciocínio, contudo, é factualmente insustentável e juridicamente improcedente, pois confunde atos de Estado soberano com manifestações individuais de natureza política. A decisão de um país estrangeiro de adotar ou não sanções econômicas, diplomáticas ou políticas é, em essência, ato de soberania. No caso dos Estados Unidos, tais decisões são prerrogativas exclusivas de seu poder executivo e, em alguns casos, do Congresso norte-americano, conforme seus próprios marcos constitucionais. Bom, sem comentários. Porém, não temos essa opção. Sem comentários, agora com comentários. Assim, Um segundo de silêncio, né? Com perplexidade. Não, é uma vergonha esse voto do relator aqui, na opinião, né? O fato é isso aqui que a gente mostrou para vocês. O que ele apresentou ali na argumentação como relator. Quando ele foi escolhido, cartas marcadas, né, Valdo? A gente até falou isso aqui, porque eu vi Hugo Mota falando, eu vi a turma da Câmara falando, não, nós vamos ali, presidente do Conselho de Ética, a gente vai dar sequência, vamos aqui discutir e tal. Ué, mas falta combinar, tem que bater o vídeo com o som, não está batendo, porque vocês escolheram um relator eles sabiam que ele ia fazer isso. Então é só para dar uma satisfação, dizer a gente não deixou parado, ou era para de fato resolver? Tá difícil, né, Valdo? Olha, Andréia, é um absurdo, né? Porque... Absurdo. Pessoal, pega um monte de esquerdista para debater democracia e você vê esse tipo de coisa acontecendo, né? Como é que um deputado pode ser responsabilizado por sanções de outro país? E não é qualquer país, não. É a maior potência econômica e militar do mundo, os Estados Unidos. Agora, qual é o poder que o Eduardo tem de influenciar em decisões norte-americanas? Né? Não faz sentido nenhum isso, pessoal. Obviamente, né, ele pode tentar alertar para que os Estados Unidos possam comprovar por si só o que está acontecendo no Brasil, que foi o que aconteceu, mas agora é influenciar. Não faz sentido nenhum. Na época que o Lula estava preso, né, os deputados e senadores do PT rodaram o mundo, né, falando o que queriam e o que não queriam, até na Al Jazeera. Né, e o que aconteceu? Nada, né, pessoal? Porque a direita simplesmente vê que isso é um direito do parlamentar fazer, né, sair para visitar o mundo, tentar trazer mais luz ao debate, né, mas não faz sentido nenhum, né? Aí você vê militantes de uma televisão que é paga pelo governo, né? Toneladas de dinheiro aí para fazer propaganda, né? Falando que acha um absurdo, né? Um deputado ser inocentado, né? Justamente por fazer o trabalho dele, né? Falar o que ele quer falar, o que acha que é justo falar. Bom, próxima notícia aqui, pessoal, a gente vê justamente o aumento dos gastos aí desenfreados do governo, né, e a criação de novos impostos. Vamos ouvir já aqui. Se apresenta como muito difícil para o governo nesse fronte fiscal. Por quê? Porque o governo aprovou uma regra, um marco fiscal que ele se compromete com um aumento de gastos, uma meta fiscal de equilíbrio das contas públicas, só que o gasto do governo segue crescendo. Ele não muda isso. E se ele não muda isso, bom, então periodicamente ele cai nessa situação em que ele precisa garantir ou os próximos meses ou os próximos anos. Na previsão do governo, do orçamento no ano que vem, ela já tem uma série de coisas bastante fictícias ali para fazer as contas baterem, né? Só que ela também depende dessa MP. Precisa ter essa receita extra aí de cerca de 20 bilhões para o ano que vem, para minimamente, para que essa conta já meio fictícia, ou vamos dizer, muito otimista do governo para o ano que vem, para que ela faça algum sentido. Então, se ele não tiver isso, ele está em péssimos lençóis. Um governo que só está nessa situação porque
Porque não fez a lição de casa econômica, que é o quê? Uma discussão mais séria sobre a evolução estrutural do gasto público brasileiro. O gasto obrigatório do Estado brasileiro, ele apenas cresce. Parte desse crescimento obrigatório, inclusive, cresce mais rápido do que a própria regra do governo de controle de gastos permite. A conta simplesmente não fecha e o governo não teve a disposição ou a coragem de mexer nisso até agora. Está empurrando com a barriga, a conta começa a chegar ano que vem, mas a gente sabe que é ano eleitoral, então provavelmente a gente vai ver mais arremedos, mais jeitos de desconsiderar gastos para que eles não entrem no cálculo oficial da meta. Quem sabe até rever a meta do ano que vem, aí seria algo mais grave, do ponto de vista das expectativas aí dos investidores, mas provavelmente a discussão mais profunda sobre o que a gente pode mudar estruturalmente para que o orçamento do governo caiba nas possibilidades, sem ter que ficar aumentando o imposto indefinidamente. Isso provavelmente só virá em 2027. Mas até lá, o governo vai sofrer, vai passar por sufocos como este, e talvez mais no ano que vem, e não vai ser à toa. É porque ele próprio negligenciou a lição de casa que ele tinha que ter feito. Só virá em 2027, vindo um governo de direita, né, pessoal? Então, isso tem que deixar bem claro, porque no caso de um novo governo Lula, aí que a vaca vai pro brejo mesmo. Me conta o que você acha nos comentários. Aproveita aí para dar o like para aumentar a divulgação desse vídeo. E se gostou do vídeo, não é inscrito ainda, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.